O concerto tinha começado há 1 hora. De repente, ouvimos uns barulhos que vinham da parte de trás do auditório. As pessoas entraram em pânico e tentaram fugir. Eu estava mesmo ao pé de umas grades. Atirámos-nos todos para o chão, fomos para trás das cadeiras, corremos até às saídas de emergência e saímos pelas escadas. Depois escondemos-nos numa sala e ficámos barricados enquanto esperávamos pela polícia. O jornalista Daniel Xieni gravou da janela de sua casa cenas do ataque à sala de espetáculos Le Bataclan. Viu gente a fugir da sala de concertos em pânico e viu feridos pelo chão. O pesadelo começa por volta das 9h40 da noite de 13 de novembro, quando 3 homens armados tomam de assalto a sala de espetáculos Le Bataclan e fazem refém todos os que assistiam a um concerto. Um pesadelo de 3 horas que deixou mais de 120 mortos. Os 3 terroristas morrem também durante a operação, 2 deles ao acionarem os explosivos que levam à cintura. As autoridades deram início ao que disseram ser uma investigação antiterrorismo, embora ainda não tenhamos mais detalhes. A polícia acredita que alguns dos atacantes estejam ainda em fuga. No dia a seguir aos ataques, Paris é uma cidade vazia. Quem lá mora passou a noite em branco e decidiu ficar em casa. Os monumentos foram abandonados pelos turistas. A França encontra-se pela primeira vez em muitos anos em estado de emergência. Eu vivi a guerra da Argélia. Isto é uma guerrilha, não é uma guerra. É terrível lutar contra o terrorismo. No 10º bairro de Paris, o ambiente é pesado. Pelo menos 15 pessoas morreram nas esplanadas do restaurante Le Petit Cambodge e do bar Le Carillon. 10 ficaram feridas com gravidade por causa dos tiros das armas de combate disparados a partir de um carro negro. Os franceses, os parisienses, preferem ficar em casa depois dos atentados de Paris. A solidariedade de cada um expressa-se de forma diferente. Uns deixam ramos de flores perto dos locais dos atentados, outros querem apenas estar com as pessoas na rua. Há também quem dê sangue, como aqui em Saint-Louis. O pessoal médico de Paris também fez parte da onda de solidariedade que tomou a cidade depois dos atentados, como aconteceu no Hospital Georges Pompidou. Quando je suis arrivé, il était 23h. Cheguei às 11 da noite ao serviço de urgência e mandei embora os pacientes cujos casos permitiam esperar até de manhã. Depois, como previsto nos planos de emergência, telefonei ao pessoal para que voltassem ao hospital e tive então uma excelente surpresa. Voltaram ao trabalho as pessoas a quem telefonei, mas também muitos mais a quem não tinha telefonado. Mas vieram também outros trabalhadores do hospital, pessoas que eu nem conhecia, médicos de clínica geral da nossa zona e de outras zonas da cidade, ao ponto de termos mais médicos de fora do nosso hospital do que propriamente médicos do nosso quadro. Nada mal. O bairro de Barbès, no norte de Paris, normalmente muito animado, acordou mais calmo do que é costume no domingo a seguir aos atentados. Barbès é um bairro multicultural onde vivem, por exemplo, muçulmanos. Muitos dizem ter medo das represálias relacionadas com a sua condição cultural e religiosa. Gostaria de dar um conselho a todos os magrebinos e a todos os muçulmanos em geral. Sejam solidários, manifestem-se contra o que esta gente anda a fazer. 11 meses depois dos atentados contra o jornal satírico Charlie Hebdo e contra o supermercado Kasher, a comunidade muçulmana de França está indignada. É uma vergonha o que estão a fazer. Destroem a imagem do Islão. Porque o Islão é o contrário do que dizem e do que fazem estas pessoas. Houve poucas pessoas na oração do meio-dia na grande mesquita de Paris. Os muçulmanos que encontramos pareciam inquietos e indignados face aos autores dos atentados. Não se cansaram de pedir à sua comunidade para se mobilizar contra o terror levado a cabo em nome do Islão. Apesar da proibição de manifestações e de marchas em Paris, as pessoas quiseram então encontrar-se nas ruas da cidade, talvez para se reconfortarem, mas também para expressarem sua frustração. Muitos vieram até à Praça da República, local simbólico para os franceses. Os parisienses tentam voltar à vida normal. À esquerda e à direita, os políticos tentam demonstrar que são os mais duros na luta contra o terrorismo.
O presidente francês François Hollande declarou 3 dias de luto nacional. Foi a primeira vez que tal aconteceu na Quinta República. Hollande encontrou-se com o primeiro-ministro Manuel Valls na segunda-feira para um minuto de silêncio na Universidade de Sorbonne. Havia estudantes e professores entre as vítimas dos atentados. Acho que o Presidente enviou uma mensagem importante aos mais jovens, pois somos nós quem vai ter de fazer frente a todos estes problemas. Foi um gesto importante, acho que só nos fez bem. Alguns meios chamam-lhe já a geração Bataclan, que acordou para a vida de forma violenta. São estudantes do Liceu Voltaire, escola situada perto do local dos ataques. A geração que nos precede deixa-nos um mundo confuso, cheio de guerras. Penso que teremos um futuro, mas pergunto-me se os nossos filhos poderão vir a dizer o mesmo. Há imensos problemas relacionados com a ecologia, com o planeta em geral. E se as pessoas não mudam de atitude, não sei se o futuro será muito bom. O que se passou não pode ser motivo para que deixemos de fazer a nossa vida. Vou continuar a viver como sempre, mesmo se estamos tristes e chocados com tudo. Mas não devemos ter medo. Penso que devemos viver a vida e avançar, apesar de tudo o que aconteceu. Os lugares onde foi cometida grande parte dos atentados são conhecidos em Paris como zonas de lazer, de restauração e de eventos culturais. Por isso, muitos escolheram voltar o mais depressa possível para vencer o medo. Apesar da tensão, apesar da chuva, as pessoas vieram jantar, vieram passar um bom momento nas esplanadas de Paris. Vieram ver futebol, cantar o hino francês e dizer que esta França que amam, ama a vida. Entretanto, a investigação continua e leva-nos à Bélgica, mais precisamente até ao subúrbio de Molenbeek, arredores de Bruxelas, de onde são originários 2 dos terroristas, os irmãos Abdeslam, mas também o responsável pelos ataques, Abdelhamid Abaoud. Os peritos em segurança e defesa avisam que a Bélgica poderia ser um dos pontos mais fracos da União Europeia no que diz respeito à luta antiterrorista, porque são de esperar operações de intervenção neste país. Os habitantes de Saint-Denis, cidade a norte de Paris, estão em estado de choque. Acordaram na madrugada com a violência de uma operação policial e pensavam que se tratava de um novo atentado. Só de manhã ficaram a saber que havia terroristas barricados num apartamento do centro da sua cidade. Não sabemos quem são essas pessoas. Vieram da Bélgica? Misturam-se com a população? Quem são eles? Serão muçulmanos? Claro que não. O centro de Saint-Denis foi apanhado de surpresa. Tenho medo. Já ninguém se sente seguro. Eles podem estar em tua casa e nem te apercebes. Com os terroristas em pleno coração da cidade, os habitantes de Saint-Denis estão em estado de choque. Depois do pesadelo da noite passada, a cidade parou. O medo parece ter vindo para ficar.